Bom dia! Estamos aqui com mais um programa das Mulheres de Fé em Ação. Continue conosco, que já já estaremos de volta. Olá, que bom que você nos esperou. Dando continuidade, ao nosso programa, nos últimos 2 sábados nós falamos sobre alegria, Como você adquirir alegria, se você é uma pessoa alegre, como viver alegre, e vários assuntos foram falados neste programa. E hoje nós queremos falar sobre milagres, Milagres que também produzem alegria. Nós estamos hoje com Valéria, psicóloga linda, loira e linda, com nossa Maísa Firme, uma mulher de Deus que tem preenchido, nos ajudado neste programa com a sua sabedoria dada por Deus. E eu quero ler um versículo que se encontra em Salmo 126, 3, que diz: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Hoje a gente quer falar sobre os milagres, Agora, você anota aí o nosso YouTube, porque os nossos 2 programas passados, foi como Júcia falou, nós falamos sobre alegria. Muito bons os 2 programas e a gente gostaria que você fosse lá, se você não assistiu, vá lá no YouTube, Mulheres de Fé em Ação, e assista esses programas, porque vai ajudar muito a você entender a continuidade dos nossos programas agora, que vai ser o de hoje e o da próxima semana, que a gente vai fazer, tá certo? Valéria, eu queria aproveitar e falar dos nossos encontros, Nós somos as Mulheres de Fé em Ação. Eu nem me apresentei, eu sou Júcia Barreto, Apresentei as meninas e esqueci de mim. Mas nós fazemos parte, de um ministério que chama Mulheres de Fé em Ação, e nós nos encontramos praticamente que semanalmente em formas de encontro e de chás, Nós, agora em abril, nós teremos mais um encontro, e eu queria que você nos seguisse, no Instagram, que lá nós colocamos toda a nossa programação, de onde vai ser o chá, de onde vai ser o encontro. Nós temos também um canal no YouTube, que você vê todos esses programas que já foram ao ar, estão todos lá, Isso mesmo. Ok, pode. Agradeço aí. E aí, como eu estava falando, a gente vai falar hoje sobre vários milagres da Bíblia. E que esses milagres, eles geraram o quê? Grande alegria, que foi o tema que a gente falou antes, O que é alegria? Da onde vem essa alegria? E essa alegria, ela vem do Senhor Jesus. Então, a gente hoje vai falar sobre esses milagres, Isso mesmo. E começando, o primeiro milagre de Jesus, que foi o milagre do casamento, Júcia? Então, Júcia, ela teve um salão de festa, ela sabe muitas coisas sobre isso, entende, quando tem falta, quando tem dificuldade, nos bastidores ali, o que ninguém vê, e às vezes dá tanta angústia, tanta agonia, tanta coisa difícil, mas que nesse casamento foi algo inusitado, não é isso, Júcia? Realmente, eu me coloco, eu me transporto para os bastidores de uma festa, Deus nos honrou durante 37 anos trabalhando com festas, Onde 31 deles a gente tinha a casa de recepção, e essa coisa da bebida, era uma coisa assim muito particular, Uma das coisas, a gente teria que ser tão bem escolhida que a gente deixava com os donos da festa, A gente entrava com a comida, o suco, a água, o refrigerante, mas a bebida, o dono é quem trazia para que a gente pudesse servir. Júcia, por quê? Inclusive, eu fui questionada várias vezes por que a gente não vendia bebida, E uma das coisas era essa, é que o gosto teria que ser do dono, Ele teria que escolher aquilo que ele podia comprar
e que fosse aquilo que ele tinha costume de beber para que pudesse servir, né? E eu indo para esse primeiro milagre de Jesus, Como é que foi, né? milagre? Que foi transformar, né, água em vinho. A festa foi acontecendo e num determinado tempo acabou o vinho. E isso seria desonroso, né? Isso é até hoje. Né? Você está numa festa e de repente acabou a bebida. Né? Isso não dá certo, não é bom isso acontecer. Mas isso aconteceu. Né? E na época, hoje não, você serve uma bebida praticamente única. Né? Ele traz o mesmo tipo de bebida para a festa toda. E naquela época era diferente, eles começavam com a melhor bebida, né? Para depois que as pessoas já estivessem lá, né? Assim não sabesse mais nem o que estavam bebendo, eles serviam uma bebida mais fraca. Mas, infelizmente, acabou. Mas para a alegria dos noivos e dos organizadores da festa, quem estava na festa? Jesus. O próprio Jesus. Né? Que privilégio desses noivos ter Jesus na festa. E a mãe de Jesus soube, viu lá a conversazinha, né? Aquela coisa nos bastidores, e agora. E ela disse, Jesus está aí, vamos chamar Jesus. E prontamente chamaram Jesus, né? E ninguém esperava por isso, e ele chegou lá e mandou encher. Tinha umas vasilhas, como se fossem uns potes, né? Alguma coisa assim, lá. E ele mandou encher de água. E depois podiam servir. E quando começaram a servir, foi que viram realmente o milagre acontecendo, né? O que tinha ali não era uma água, mas era o melhor vinho, né? Que inclusive houve comentários, por que aqui é o contrário? O melhor vinho vem para depois. No final. Mas isso só Jesus faz, né? Que maravilha. Como aquela festa foi feliz, né? Que festa linda, que fim bonito, não é? E ali o nome de Jesus pode ser glorificado. Até hoje se fala, né, deste milagre que aconteceu naquele casamento. E foi considerado ali o primeiro milagre de Jesus visível. Temos vários milagres, né, na Bíblia. Né? A Bíblia é uma fonte de inspiração, de graça, de alegria, de milagres, né? E esses milagres nos alegram até hoje. Foram feitas em muitos tempos atrás, mas que hoje ainda nos alegra, porque a gente sabe que o mesmo Deus que fez ontem, Ele faz hoje e vai fazer eternamente, né? Basta a gente estar com o nosso coração disposto a entregar a Ele as nossas petições e as nossas dificuldades, né? É verdade. E um dos milagres que eu também estou lembrada, né? É o milagre do cego, o cego Bartimeu, né? Um cego, ele estava lá na beira do caminho e eu imagino, sempre eu fico imaginando essa história, eu acho ela muito assim, muito linda, porque ele estava lá anos após anos, vivia na rua, ele dormia embaixo da capa, né? Uma capa, porque ele não tinha quem tomasse conta dele, estava lá à beira do caminho esperando uma esmola, né? Mas ele ouviu falar de Jesus. E quando ele ouviu falar de Jesus, eu tenho certeza que ele fez um plano na cabeça dele. Falou assim, olha, se Jesus passar aqui, eu vou gritar bem alto. Eu não quero nem saber quem está ouvindo. Eu tenho certeza que ele fez, porque quando Jesus passou naquele lugar, ele começou a perguntar, o que está vendo? Tanto barulho, a multidão vinha com Jesus, né? Que barulho é esse? E quando perguntou o que está acontecendo, eu falei, Jesus está passando. E quando ele ouviu que era Jesus, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele colocou em ação, porque ele sabia que Jesus ele tinha feito já milagres, ele já tinha feito o cego ver, ele já tinha feito outros milagres, que ele falou assim, não, eu não posso perder, deixar meu milagre passar. E ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas começaram a falar, fica na sua, fica quieto. Deixa, ele já foi, já passou, né? E isso aí, o que eu reflito muito nessa história é na nossa vida mesmo, né? A gente às vezes está numa situação tão difícil, estamos na beira do caminho mesmo, literalmente,
que a gente fala, não tem solução, olha para um lado, olha para o outro, o tempo vai passando, ano após ano, a mesma coisa, as mesmas situações, as mesmas brigas, as mesmas divergências, as mesmas situações difíceis, né, acontecendo na nossa vida e não tem mudança nenhuma. E você vai ficando cada vez mais, não tem jeito, então vamos motivado, né? É como o cego se acostumou a ficar ali na beira do caminho pedindo uma esmolinha, uma coisinha para sobreviver naquele dia. E muitas vezes você talvez esteja nessa situação hoje, de sobrevivência dia após dia. De novo, acordando, de novo, aquela tristeza, aquela angústia, tudo ali de novo, né? Mas se Jesus passasse na sua porta agora, você já tinha um plano para falar com ele? Você já tinha uma ideia do que você ia falar? Aquele cego já estava na ponta da língua que ele ia fazer. Ele viu uma solução, ele viu o que ia, a esperança à porta. Nós estamos falando aqui sobre esperança, né, Valéria? E podemos dizer para você que em Cristo há esperança de alegria, de satisfação, de gozo, de paz, de tudo que ele disse que está à porta, né? Aquele que ele bate a porta, se alguém abrir a porta, ouvir minha voz e abrir a porta, eu vou entrar na sua casa e vou cear com ele, ele comigo. Ele vai entrar na sua casa e fazer a alegria entrar na sua casa. E aquele cego, quando Jesus falou, ouviu de longe aqueles gritos, né, que devia ser super alto, né? Aí o que aconteceu? Ele falou assim, manda chamar o cego. Quando chegou, ele falou assim, o que queres que eu te faça? Eu acho essa pergunta tão sem lógica. Como é que, o que queres que eu te faça? É o cego. Mas ele podia pedir qualquer coisa, não é? Ele podia pedir assim, Jesus, eu quero um cão-guia para me guiar aqui nas ruas. Senhor, eu quero uma casa, porque eu vivo na beira da estrada. Na beira da estrada. Eu não quero mais ficar assim no relento, eu quero uma casa. Né? E mas só que ele foi direto. Senhor, eu quero ver. Você vê como Deus pergunta para você hoje, o que você quer? O que você quer? Porque Deus quer que a gente fale o que a gente quer, né? Por mais que Ele saiba, mas Ele quer que a gente fale. É verdade. Ele está perguntando para você o que você quer, porque às vezes os seus pensamentos são distorcidos com o que Deus quer para você. Peça o que, Deus, eu quero o que está no seu coração para o meu. Eu quero o que tu queres para a minha vida. Fale com Deus e mostre para Ele o que você quer, mas fala assim, se for da sua vontade, eu quero isso. Porque às vezes nós queremos coisas erradas e por isso a gente se entristece, porque não dá certo. Né? E Deus tem coisas boas e coisas novas para você, mas faça a pergunta certa. O que Deus... Deixa Ele entrar no seu coração, abra a porta quando Ele está batendo e deixa Ele entrar no seu coração para dizer o que é o certo. Né? E aquele homem foi curado na hora. Jesus falou assim, a tua fé te curou. Veja, a tua fé te curou. Ele saiu pulando, alegre, né, todo feliz, porque ele recebeu a bênção de Deus. Né? E é isso que Deus pergunta para você. O que você quer para entrar alegria na sua vida? Busque a Ele, que é onde tem toda a alegria e satisfação. Nós vamos dar uma paradinha aqui nesse primeiro bloco. Você aproveita para pensar aí o que você quer pedir a Deus, né? Aproveita esses segundinhos aí, que já nós estaremos de volta falando sobre milagres, né? Sobre as alegrias que veio na família, nessas pessoas, por terem recebido grandes bênçãos, milagres de visão, como esse que Maísa falou, né? Tão abençoado. Pois fique aí, que já nós estaremos de volta. A São Brás sabe que o café faz parte do seu dia a dia. Por isso, quando você escolhe o café São Brás, pode ter certeza que está levando um produto com mais alto padrão de qualidade. São grãos cuidadosamente selecionados que proporcionam um aroma marcante e um sabor irresistível. Com São Brás na xícara, cada momento é pura emoção. Café São Brás Família e Extra Forte. O sabor que mexe com você. Nesta Páscoa, você terá fartura de tudo de bom no Favorito. Fartura de bons momentos, de alegria e de união. Fartura de carrinho cheio, de muitas ofertas, com todas as promoções que a gente ama. E claro, fartura de amor, porque aqui tudo é pensado pra você. Páscoa Favorito, fartura de bons momentos.
Olá, amados e amadas, estamos de volta com o programa Mulheres de Fé em Ação e eu vou fazer logo aqui uma pequena pausa para oferecer aqui a vocês o cafezinho maravilhoso que eu estou aqui tomando, que é o Café São Brás. O Café São Brás é o nosso patrocinador do nosso programa Mulheres de Fé em Ação. E aí eu queria pedir a você que você nos abençoasse comprando o Café São Brás. O Café São Brás, além de você nos abençoar, ele é um café delicioso, uma torra maravilhosa, que você encontra em todos os supermercados e tem vários tipos de São Brás, de cafés, né, mais forte, mais fraco, de acordo com o que você gosta. Então, não deixe de ir no supermercado e comprar o Café São Brás, tá bom? Um beijo. É uma delícia, viu? Agora, como nós estamos aqui de volta, né? Vamos continuar falando sobre os milagres que a gente vinha falando. E um dos milagres que a gente estava aqui comentando, muito interessante da gente colocar, é o milagre na multidão que vinha e que todo mundo entrou na casa, estava todo mundo na casa, eu acho que era não me lembro a casa de quem era. E muita gente dentro dessa casa e Jesus estava lá. E Jesus falando e muitos milagres acontecendo. E vem aquele homem, né, que era todo doente, paraplégico, numa cadeira, numa cama, aliás, com aqueles amigos. E esse homem queria entrar nessa casa. Só que a casa estava muito lotada, não tinha como esse homem entrar. Mas ele tinha amigos, e olha que amigos, né? A gente deve ressaltar isso, porque que amigos maravilhosos esses que pegaram a cama dele e levaram lá para cima da casa, para destelhar a casa. Olha o trabalho que esses amigos dele tiveram, quer dizer, a fé não foi só do senhor que estava doente, mas foi daqueles amigos dele. Aqueles amigos dele acreditavam que se Jesus visse, ia curar aquele homem. Então, olha como é lindo a fé, como a fé realmente move montanhas, como as pessoas falam, né? Então, ele entrou, pegaram esse homem lá por cima, e esse homem desceu e realmente Jesus curou aquele homem pela fé, tamanha fé que aquele homem teve. Então, isso é para mostrar como a fé, ela é importante que você tenha diante do impossível, porque o quadro daquele homem é um quadro impossível, né? Ele deitado numa cama sem a menor condição de nada, mas teve essa esperança impossível, porque eu acredito. É incrível, né, como você está falando aí, que é o que move, né? A fé, não, a esperança move a fé, né? Porque quando não tem esperança, você não consegue ter fé. E tudo isso, todo esse evento que aconteceu, imagine como foi a alegria daqueles amigos quando viram aquele homem curado. E aquela multidão que estava olhando, né? Isso que a gente está falando, né? Estamos falando de um Deus que traz alegria e traz essa alegria em busca da fé. Ele foi atrás, eles foram atrás. Né? Os amigos creram e foram atrás da solução, da alegria. Já pensou se ele for curado de verdade? E você imagina a mente, né? Imagine a quantidade de pessoas dizendo, isso é uma loucura, subir em cima da casa, esse povo tá doido, tá vendo que isso... Quer dizer, eles tiveram todos os motivos para desistirem. Para desistirem. Eu já ouvi alguém falar que essas casas, elas não eram casas baixas. Né? Ela tinha uma certa altura, né? E eles tiveram que montar toda uma estratégia para que aquela cama pudesse descer dentro daquela... Não era uma casa grande, era uma casa alta, né? Porque ela estava cheia, que eles não conseguiram nem entrar pela porta. Eles tiveram que criar, né, essa situação. Uma estratégia. E eu estava me lembrando aqui, quão privilegiado foram aquelas pessoas de terem Jesus ali, né? Curando, vivendo, andando com eles, né? Aí eu me reporto para hoje, né? Que a Bíblia diz que nós somos bem-aventurados porque ouvimos e cremos. Né? Não vimos, né? Não vimos e cremos. Não precisou Jesus estar aqui hoje para nós crermos nestes milagres
nesses feitos que ele realizou, né? Então, deixe Jesus entrar na sua casa, né? Abra a porta, né? Mas é a porta do seu coração, né? Deixa a alegria entrar. Deixa a alegria entrar, porque Jesus é tudo isso. Ele cura as nossas feridas, né? Ele cura a ferida da alma. Ele traz paz, ele traz prosperidade. Mas para tudo isso acontecer, precisa que você abra a porta do seu coração, né? Para que Jesus chegue na sua vida. E ele chega e você vai ver os resultados. Como você pode ver, né? Como a gente tem várias passagens na Bíblia, né? De pessoas que foram curadas, que foram aqueles leprosos. Quantos leprosos não foram curados, né? Tem uma passagem que ele curou 10 de uma vez. 10 de uma vez e só um voltou para agradecer. Não, o que a gente fala é esse mover, né? Que traz alegria, né? E muitas vezes não precisa ter tanta coisa assim. O que a gente tem em casa? O que você tem em casa que é motivo de alegria? Você tem um teto, você tem comida, você tem filhos, você pode ter muitas alegrias. Às vezes você deixa que a ansiedade te domine e faça com que você perca essa alegria. Porque a ansiedade é lembrar do futuro. Né? E se acontecer isso? E se acontecer? E se não der certo? Aí você vai pensando assim, as coisas não vão dar certo mesmo. Por quê? Porque você já está prevendo que não vai dar certo. Né? Entre outras coisas, né? Que faz com que nós percamos nossa alegria. Aí perde a alegria. Perde totalmente, porque... Mas isso que é importante, você buscar... Cada um dos milagres que a gente falou aqui, as pessoas buscaram quem tinha alegria para dar para eles. Trouxeram, buscar aquele que podia curar. Qual cura que você precisa hoje para que a alegria entre no seu coração, que invada a sua alma e te dê a paz e te dê tudo de bom na sua vida. O que você precisa hoje? Né? Se você tomar essa decisão, esse passo de fé, de deixar Jesus entrar no seu coração, você vai entender o que a gente está falando. Talvez você até hoje, nesses programas que foi passado, você ainda não entendeu o que a pessoa está falando. Parece que são pessoas que não tem problema. Estão nessa terra. Não estão nessa terra, né? Não tem problema, parece que estão tudo bem. Ou estão mentindo, ou estão falando uma coisa que não existe. Mas existe, nós estamos falando de realidade. Nós estamos falando do que a gente vive. Nós passamos por problemas muito difíceis também. Se você quiser lá no YouTube, dê uma olhadinha lá, que a gente está contando às vezes nossos testemunhos lá, né? E muitas vezes, mas a gente sabe com que olhar. Não, eu creio em ti, assim como Jó. Jó foi um homem também, né? Um dos milagres que a gente vê da história de Jó. Se você não sabe, na Bíblia está escrito um livro inteiro sobre Jó. E Jó, ele tinha tudo. Tinha uma riqueza, tinha bens, tinha 10 filhos, tinha muita coisa, até o dia que ele perdeu tudo. Num dia só ele perdeu tudo, perdeu filho, perdeu bens, perdeu até a saúde. E ele tinha tudo para murmurar, tudo para dizer que Deus não prestava, que podia fazer alguma coisa contra a vida dele. Ele tinha tudo para... Mas ele falou assim, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ele glorificou a Deus. É essa alegria que a gente está falando. Em meio ao caos, em meio à situação mais difíceis da vida, você olhar assim, não, eu tenho um Deus. E ele olhar assim e falar assim, Senhor, eu sei que o meu Redentor vive. Meus olhos estão postos em Ti. Pode estar tudo difícil, mas meus olhos estão em Ti, Senhor. Então, é isso que a gente está falando. Que um Deus que muda a história. Está difícil, está com situação difícil, mas vai passar. Tudo passa. Ô Maísa, como Deus ouve a gente, né? Você falando aí e eu lembrando, eu tinha, eu acho que 12 anos de idade, e minha mãe, ela tinha um problema, ela tinha alergia a praticamente tudo quanto era antibiótico, sulfa, e tinha uma casa com 5 crianças, que normalmente se feria, precisava tomar, e era um grau de alergia tão alto que se a gente tomasse e fizesse xixi, se a gente tivesse sentado no colo dela, essa alergia, ela era muito séria. Eu lembro, era muito angustiante, que é como se a circulação, o sangue fosse parando assim
nesses cantos. Formando hematoma. E ela ia ficando sem... Não era hematoma, era como se o sangue estivesse talhando nesses cantos. Sim. E ela ia ficando sem fôlego, ia desaparecendo e não tinha remédio para aquilo. E eu muito angustiada. Eu lembro que eu fui para uma rede e fiquei ali bem miudinha, mas eu fiz uma oração. Senhor, eu sei que você existe. Senhor, cura minha mãe. Chegue aqui. Senhor, fala para mim. Eu pedi assim, gritando, angustiada. Senhor, fala para mim mediante a tua palavra. E eu lembro que eu abri a Bíblia. Quando eu abri, aí estava naquele versículo que dizia assim: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E eu fui consolada naquela mesma hora, porque através daquela leitura eu criei que a minha mãe ia ficar curada. E a minha mãe foi passando, e para a glória de Deus, nunca mais mamãe teve isso. Jesus curou através da minha fé. E eu louvo a Deus, né? Porque Ele continua o mesmo. Quantos testemunhos, quantas coisas Ele tem feito na minha vida, na vida da minha família, né? O meu filho tinha 5 meses, foi desenganado total, né, pelos médicos, e Deus nos deu ele novamente. Numa próxima oportunidade eu conto detalhado este milagre. E eu estou aqui pagando voto falando isso, porque nós prometemos ao Senhor que sempre que a gente tivesse na frente de multidões de pessoas, a gente testemunharia sobre o que Deus fez na vida de Homerson, né? E Ele deu vida ao meu filho, porque não tinha mais condições. O médico mandou a gente ir para casa para a gente não ver ele morrer. E com uma oração de uma pessoa que tinha fé, Deus concedeu, né, que ele vivesse novamente. Então esse é o Deus que a gente vive, que a gente fala, é o Deus que a gente serve, é o Deus que eu amo. Então eu sou grata a Deus por isso. E permita que esse mesmo Deus que fez na minha vida, na de Valéria, na de Maísa, desses milagres infinitos que tem na palavra de Deus, né, contando, servindo para que a gente tenha um respaldo, tenha algo para mostrar, né, para não sei quantas gerações depois, que Ele continua o mesmo, né? Ele fez, Ele faz e Ele ainda fará. Verdade. Só é você comprar para pessoas assim que, por exemplo, como é que eu faço, né, para ter esse encontro com esse Deus? Como é que eu faço? Você pode ir numa igreja evangélica, tem muitas igrejas evangélicas, chegar lá, assistir um culto e você começar a participar. E você vai escutar a palavra, vai escutar esta palavra que a gente tanto fala. E essa palavra ela vai entrando dentro de nós, vai fazendo morada dentro de nós. Você também pode comprar uma Bíblia e você começar a ler. Comece pelos evangelhos, que os evangelhos de Lucas, de Marcos, Mateus e João são os evangelhos que falam da história de Jesus aqui na Terra. E aí você vai se familiarizando e aí você procura um pastor e aí você começa a orar. Porque é na oração que a gente conversa com Deus. É essa ligação que a gente tem com Deus, é orando, é você conversando com Ele. E aí você vai começar a ter um relacionamento com Deus, tá bom? Que pena, nosso tempo já está terminando, mas nós lhes convidamos para todo sábado, nesse mesmo horário, aqui na TV Ponta Negra, de 8 às 8h30 da manhã, nós estaremos mais uma vez, né, se assim Deus nos permitir. Até o próximo sábado. Há 6 anos, o espetáculo Flávia Valéria cuida da sua beleza com excelência. Oferecemos progressiva, mechas, coloração, cortes modernos e alongamento com unhas postiças. Além disso, cuidamos das suas mãos e pés, tudo com a máxima qualidade. Nossa especialidade é a química avançada, garantindo resultados seguros e incríveis para os seus cabelos. Espetáculo Flávia Valéria, onde experiência e qualidade fazem a diferença. Nesta Páscoa, você terá fartura de tudo de bom no Favorito. Fartura de bons momentos, de alegria e de união. Fartura de carrinho cheio, de muitas ofertas, com todas as promoções que a gente ama. E claro, fartura de amor, porque aqui tudo é pensado pra você. Páscoa Favorito, fartura de bons momentos.